Se uma pessoa, de repente, vai optar por não comer carne durante os 40 dias. Chega na churrascaria, abram alas, eu não como carne, estou aqui na churrascaria. Já não sou legal, né? E Cristo falou, quando jejuares, lava e perfuma a tua cabeça, meu querido, de maneira que ninguém perceba que você está jejuando. Legal. De tal forma que o vosso Pai, que está no céu, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. É nesse sentido mesmo, Eric. Legal, muito bonito, muito profundo, né? Enfim, mais uma vez, a gente lembra, é um tempo rico demais para a nossa fé, vamos bem vivenciá-la. Agora quero dizer o seguinte, padre, bom, ok, amanhã é quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, mas todo esse clima que envolve a quaresma, a gente vai, por exemplo, às celebrações durante a quaresma, não tem o glória, omite-se o glória, não é tempo de cantar o glória, que a gente vai cantar depois lá no sábado santo, né, na vigília. As imagens cobertas com aqueles tecidos geralmente roxo, né? O padre usando roxo na liturgia, tudo mais. Tudo isso não dá um clima um pouco de tristeza? A quaresma é um clima de tristeza? A gente tem que ficar triste na quaresma? De maneira alguma. Muito pelo contrário. A quaresma é um tempo sóbrio. Sobriedade e tristeza são duas coisas totalmente distintas, hein? Certo. Não misturar as coisas. Recolhimento não é tristeza. Recolhimento não é estar com a cara... Quer dizer, ninguém precisa sair por aí, olha, com a cara amarrada. Eu estou na penitência da quaresma. Né? Quer dizer, você vai assustar, de maneira nenhuma. É um tempo para estar compenetrado, para estar recolhido, um tempo para você estar muito centrado, mas que tem uma alegria espiritual extraordinária. Extraordinária. Bom, basta dizer, depois até podemos falar um pouco mais sobre isso, Eric, mas a comissão que estudou o Sudário de Turim, certo. O dado é relevante por quê? Porque chegou a uma conclusão na relação entre a dor, tudo aquilo que quem foi envolvido no Sudário de Turim, a comissão coloca assim, nós sabemos que foi Nosso Senhor, quem foi envolvido no Sudário de Turim, o sofrimento que ele recebeu na relação com a sua expressão facial, impactou-os e foi o único dado que eles não conseguiram ter respostas. Olha só que interessante. Em que sentido? Posso colocar isso? Claro. A Sturp, que analisou o Sudário de Turim, a comissão, o chefe que liderou a equipe disse, só para uma pergunta eu não encontrei resposta, nem eu, nem minha equipe inteira. É que o rosto daquele homem que foi envolvido no sudário traz uma paz e uma alegria tão profundas que são, a priori, incompatíveis com todo o sofrimento que o seu corpo recebeu. Legal. Um ateu, hein? Conseguiu identificar uma expressão serena no de sudário. Uma serenidade, de uma paz, de uma profundidade extraordinárias. E isso mostra um dos paradoxos, ou seja, aquilo que aparentemente é totalmente ao contrário, mas que pelo mistério e a graça de Deus, no catolicismo se une a morte, a vida, a dor e a alegria, a penitência com essa serenidade, Eric. Então não tem nada de tristeza não, muito pelo contrário, se tem um tempo que nos recapitula em Deus, é o tempo da quaresma. As pessoas mais profundas que eu conheço, é as que nesse tempo estão exuberantes na sua maneira de se apresentar. Isso é assim, é uma loucura a gente pensar isso assim, se a gente for discutir isso fora de ambientes religiosos. Porque se a gente lembrar também de outros relatos, no início do cristianismo, que a gente ouve, por exemplo, a gente lê nos livros, que os cristãos eram acendidos mesmo, como velas acesas nas ruas, penduravam o corpo do cristão pegando fogo para que iluminasse mesmo aquela rua, já que o cristianismo, como todo mundo sabe, o catolicismo nos primeiros séculos eram muito perseguidos, os imperadores matavam muitos cristãos, matavam o sujeito queimado, pendurado lá no poste para que fosse iluminado, e há relatos de pessoas que viam essa expressão de serenidade, com a qual o senhor disse agora, inclusive essas pessoas pegando fogo. É uma coisa maluca de pensar isso. Eric, a penitência, ela é fonte de alegria. Por quê? Porque ela confere a nós uma efetiva, uma real liberdade interior. A penitência ela nos cura, ela nos recapitula em Deus. A penitência nos coloca realmente numa condição de beleza espiritual extraordinária. Então não tem nada de tristeza, é um tempo de recolhimento, de muita sobriedade, um tempo de foco. E o roxo é uma expressão disso. Posso dizer uma coisa? Claro. Padre Paulo Ricardo, certo. Eu já vou citar, ele diz uma coisa que eu gosto muito, que uma vez ele foi questionado porque ele sempre usava batina preta. Porque ele disse, essa batina é a minha mortalha. Eu morri para este mundo. Eu morri para a carne, eu morri para o pecado. Então o roxo é uma dessas expressões de
de morrer para as obras carnais, olha, obras da carne, em São Paulo os Gálatas, para nascer para as obras de Deus. Por isso é que após o roxo, qual é a cor que vem? Depois do tempo litúrgico? Isso. Não sei, O qual é a cor branco. que vem? O branco? O branco, claro. Ah, ok. O branco. Claro, que no Sábado Santo já está ali Claro, o branco presente. Ah, entendi, claro. É verdade. Claro. É interessante isso, né? Porque é uma cor, nada mais que uma cor, mas reflete toda essa mística por trás disso. Né? Um símbolo que expressa uma realidade, um símbolo que transcende a sua própria realidade material, que vai para além. Aquele roxo está dizendo, está morrendo algo e algo vai nascer. O que está morrendo? O homem velho. O que vai nascer? Um homem novo. Que legal. Um homem novo. É interessante o senhor lembrar essa passagem aí do padre Paulo Ricardo, né? O padre Paulo Ricardo é um sacerdote da Diocese de Cuiabá, muito atuante na internet, através de cursos também, que vive de uma maneira muito bela o seu ministério, na qual a gente manda um abraço para o senhor, viu, padre Paulo Ricardo? Comentou a questão do preto, né? Aliás, a gente aprende também, sim, porque a maioria dos sacerdotes, não só na batina, mas como na veste clerical, como o senhor está usando, por exemplo, também, o preto tem essa sensação da mortalha, né? Essa conotação da mortalha. Né? Muito interessante. Agora, o roxo a gente vê presente também nesse tempo da Quaresma, em algumas igrejas mantém-se o costume, que já é um costume antigo, de cobrir as imagens. As imagens de Santo Antônio, Santa Clara, etc., as imagens que a gente encontra na igreja, nesse tempo é coberto. O sentido também está parecido com essa história de penitência. Sim, por quê? Por que se cobre as imagens? Quer dizer, dentre tantos detalhes, o mais importante. Porque a igreja centra o mistério no Filho de Deus, que por nós entrega a sua vida. E toda a igreja, quando eu cubro as imagens, a imagem não é o santo, é um sinal, um símbolo da sua presença na eternidade, da sua pertença à glória de Deus para sempre. Desculpa, querido, se você não entendeu ainda que aquela imagem, eu estou falando isso aos nossos irmãos separados, não é a pessoa, está na hora de começar a entender, hein? De ter algum conceito um pouco mais claro de antropologia e assim por diante. O que nós estamos colocando aqui é que ao cobrir as imagens, nós estamos simbolizando que a igreja vive a paixão com o seu Senhor, Eric. Toda a igreja. Olha que coisa bela. Nós estamos dizendo que a igreja no céu, não porque já está na glória, mas a igreja sobre esta terra. E até porque, no caso das próprias almas que estão no purgatório, todo o bem, toda a força do Cordeiro de Deus que se atualiza no mistério pascal que nós celebramos os atinge diretamente. Sim. Por causa da comunhão dos santos. Ok? E essa tradição de cobrir as imagens, primeiro é para focar em Cristo, e segundo para dizer que toda a igreja vive a paixão com o seu Senhor. O senhor bem falou agora, vou direcionar agora para os nossos irmãos separados, para os nossos irmãos protestantes, os evangélicos, etc. Nós recebemos muitos e-mails, e aqui no programa Eclésia, né? E sempre acontece, de pessoas de fora da igreja católica, às vezes mesmo de católicos, sempre perguntando para a gente, olha, mas vocês estão falando aí de santo tal, etc., mas a Bíblia proíbe as imagens, né? Então, queria que a gente já explicou dezenas de vezes, mas sempre vale a pena a gente voltar nesse assunto. Então, vamos combinar o seguinte, padre, já que o senhor tocou nesse assunto, daqui a pouquinho no último bloco, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho no último bloco, queria que o senhor explicasse isso para a gente certinho. Então, afinal de contas, é lícito ou não o culto dos católicos em relação aos santos e por que das imagens, né? Apesar de o senhor já começou a falar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho depois do intervalo o senhor comenta sobre isso. Porque, afinal de contas, a Bíblia não proíbe a confecção dessas imagens? Olha, não sai daí. Depois do intervalo, o Padre Wander explica isso pra gente, tá certo? Então, a gente volta já já. Até já.